Fala galera, boa noite, tudo bem? Como prometido para vocês, vou começar aqui a minha live de perguntas e respostas, ok? Vou fazer apenas aqui no Facebook, então se você... Isso aí. Então vamos lá galera, eu pedi durante 2 semanas aí para o pessoal mandar perguntas sobre inglês, né? Sobre as aulas, sobre algum assunto relacionado ao idioma. E aí eu escolhi aqui 5 perguntas para eu tentar responder aqui para vocês, tudo bem? Todas as terças-feiras eu farei aqui uma live com relação a esses assuntos, beleza? Então vamos nessa. A galera tá entrando aí, né? Sejam bem-vindos, boa noite, pessoal. Isso aí. Bom, aqui tem uma dúvida aqui do Marcelo Nepomuceno. Ele perguntou, né, qual que é a questão da certificação, do certificado com professor particular, um professor ou uma escola que não tenha nome, enfim, né? Então eu expliquei para ele o seguinte, que tem na verdade duas questões. A questão, se a preocupação é o mercado de trabalho, eu já digo que é irrelevante o certificado. O que vai mandar é a habilidade da pessoa, é o conhecimento que ela adquiriu, se ela sabe falar, apenas isso, né? Não tem aí não tem o que se discutir, tá? Não importa se você fez na escola X, na escola Y, na escola tradicional ou no seu professor particular. Você fala inglês? A questão é essa. Entrevista, eu nunca vi nenhum aluno meu sendo questionado pela origem do certificado, onde ele estudou, enfim, né? Então, isso aí, se a preocupação é essa, a preocupação é o mercado, é o currículo, então desencana. A gente está no século XXI, ninguém vai questionar se você se formou aqui ou ali, ou comigo, ou com outro professor, né? Vai questionar se você fala ou não. Essa é a realidade da vida, tá? Se você se preocupar com certificado e não estudar todo dia, né? Não praticar, não adianta de nada, tá? Não adianta não. Eu tenho um monte de aluno aqui, já é formado em outras escolas e precisa estudar mais, né? Então não adianta. Agora, com relação à certificação, e o Marcelo me perguntou também, com relação à certificação, certificado, né? Mas e o certificado como fica? Eu interpretei dessa forma, da questão profissional do mercado de trabalho e na questão da certificação internacional. Então vamos lá, para que servem certificações internacionais, tais como Hello Isabel, how are you doing? Bem-vinda, bem-vinda. Obrigado aí pela presença. A questão, por exemplo, se você está pensando em certificação internacional, para que serve? Para muitas coisas, né? São comprovantes, são, vamos dizer assim, protocolos para que você possa ou entrar na pós-graduação. Vamos supor que você quer entrar no mestrado ou doutorado. Algumas universidades exigem, entre a sua carta lá, sua lista de lugares credenciados, de certificações credenciadas, ela exige, por exemplo, o TOEFL, o IELTS, TOEIC, vai exigir alguma certificação para mostrar que você é proficiente, ou seja, que você sabe ler e interpretar textos em inglês. Então, isso é uma coisa, né? É que é necessário você ter na sua documentação, né? Você precisa ter a proficiência, ou seja, um documento comprovando que você sabe ler e interpretar textos. É isso. Não tem nada a ver com o fato de você, por exemplo, ir para um país e conversar em inglês. Tá? Começa já por aí. O TOEFL, né? Esses certificados internacionais que são promovidos aí pela Cambridge, eles são utilizados também como um protocolo para que você possa ingressar na em uma universidade, por exemplo, em outro país, ou você trabalhar em outro país, então você precisa do TOEFL, por exemplo, para estudar, fazer faculdade em outro país, né? Entendeu? Então é nesse sentido. Então é uma exigência internacional. Você pode fazer aula na melhor escola do mundo, ou você pode estudar sozinho. Isso não impede de você tirar esses certificados. Não importa se você estudou na cultura inglesa, não importa, ou comigo, né? Não importa. O que importa é que você vai lá e faça a prova. Você pode estudar 2 horas por dia,
durante 2 anos e fazer essas provas, né? Então, a certificação internacional, ela é exigida para você poder entrar em universidade, fazer faculdade em outros países ou trabalhar nesses países. Então, são protocolos deles. Não tem nada a ver se você vai fazer inglês numa escola tradicional ou não, tá bom? Então, a primeira questão com certificação é essa. Resumo da ópera é: se for para o mercado de trabalho, você precisa falar bem. Ninguém vai perguntar onde você se formou. Se for certificação internacional, você tem que ver se é para você entrar na pós-graduação ou se é para você trabalhar e estudar em outro país, tá? Então, galera, só avisando aí que eu tive um problema aqui com o Instagram e que eu tô fazendo a transmissão só no Facebook, tá bom? E a partir de, acho que amanhã eu já consigo, vou colocar esse vídeo também lá no meu canal no YouTube, tá? Então, por favor, eu gostaria de pedir, inclusive, que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, que é o Get Over Idiomas, tá certo? Obrigado, gente. Então é isso aí. Tá? Obrigado aí pro Marcelo Nepomuceno aí pela pergunta, tá bom? Bom, vamos lá então. Tem uma outra pergunta aqui que é relacionada ao futuro em inglês, né? E aí, Ju, tudo bem? Tava esperando pelo Insta. Eu não consegui entrar no Insta. Tive problemas aqui, não consegui entrar no Insta, tá? Então, espera só um pouquinho. Só um pouco. Retomar aqui. Beleza. Então, a outra pergunta aqui, quem deixou essa pergunta foi a Rose Cunha. Ela perguntou sobre o futuro, sobre o futuro em inglês, como é que funciona o futuro no inglês, né? Então, no inglês tem dois futuros, né? Tem o futuro próximo, que é usado com be going to, e o futuro com will, né? Que é o futuro da incerteza. Então, o be going to, ele também é chamado de be gonna, né? Ele é usado para aqueles eventos do futuro dos quais eu tenho certeza que são já planejados, que já está certo que vão acontecer. Por exemplo, tomorrow I'm gonna have a concert. Por exemplo, né? Tomorrow I'm gonna have a concert at 8 p.m. Né? Então, amanhã eu vou fazer um show às 8 da noite. Então, eu tenho certeza que eu vou fazer, já está marcado, já está agendado. I'm gonna have a concert, tá? E aí tem o will, né? O will, ele é usado quando eu não tenho certeza. Então, por exemplo, se eu for falar de algo que eu não tenho certeza em inglês, eu tenho que usar algumas expressões do tipo talvez, eu acho, eu espero, provavelmente, ou eu não estou certo que, né? Então vamos supor que eu falo assim, ó, provavelmente eu compre um carro vermelho ano que vem, né? Então é isso. I probably will buy a red car next year. Vamos supor. Então, eu não tenho certeza ainda, eu estou planejando ainda. Ou então, I think I'll have a big dinner tomorrow night. Eu acho que amanhã eu vou ter um grande jantar, né? Amanhã à noite, né, no caso. Então, quando você usa I think, maybe, talvez, né? Talvez ela chegue essa semana que vem. Maybe she will arrive next week. Então, tudo que for incerteza, eu vou usar o will, certo? Então, o be gonna, o gonna é usado para o futuro que é certo, que eu tenho certeza que vai acontecer, e o will, ele é usado para aquele futuro do qual eu não tenho certeza. Tudo bem? Eu vi que a Rô Cunha entrou aqui. Você conseguiu entrar aí, Rô? Você entendeu a explicação? Mandou uma mensagem para mim. Tudo bem? Então é isso. Ah, que legal, exatamente. Não, eu vou falar sobre ele também. Isabel, adorei a pergunta. O shall também, ele é usado no futuro, mas ele tem uma função um pouco diferenciada. Ele está muito ligado à polidez com que eu proponho coisas, né? Então, vamos dizer que eu vou convidar uma pessoa para dançar em algum lugar. Eu vou dizer o seguinte, não vou falar assim, would you like to dance with me? Até posso falar do you wanna dance, né? Mas shall we dance? Shall we dance?
será que a gente pode dançar? Será que a gente pode dançar? Ou então, podemos dançar? Então é muito usado para em momentos de extrema polidez e que eu vou requisitar alguma coisa, Isabel, entendeu? Então, shall we talk? Será que podemos conversar? Shall we meet? Será que podemos fazer uma reunião? Então, olha só que interessante. Esse shall, ele é mais ou menos correspondente ao futuro, o nosso futuro que fala será, né? Será que a gente pode fazer uma reunião? Shall we meet? Shall we have a meeting? Tudo bem, Bel? Então é nesse sentido, tá? Obrigado pela sua pergunta, gostei. E aí, se você entendeu, manda um joinha aí pra mim também, tá bom? Podem fazer perguntas. Quem mais que tá aqui? Ó, e Mr. Magela tá aí na área, né? Também. A Rita também, obrigado pela presença. Tudo bem, gente? Então, é isso daí. Para você que está chegando agora, eu já falei sobre certificação e certificado, agora eu falei um pouco sobre o futuro. São muitas perguntas que eu recebi, mas a partir de semana que vem eu vou fazer uma live aqui com apenas um assunto, para que eu possa me aprofundar nesse assunto. E o assunto da live que vem vai ser justamente, vai ter um tema, é muito mais do que uma live, na verdade é uma masterclass, né, que eu estou oferecendo aqui. E, pessoal, entra lá no meu canal no YouTube, Get Over Idiomas. Get Over Idiomas já tem muitos vídeos e pro ano que vem já tem muita coisa agendada, que eu só vou começar a liberar no dia 1º mesmo. Porém, né, agora sexta-feira, né, já vai ter o primeiro vídeo do ano. Vai ter uma sessão só de mini aulas, né, micro aulas para iniciantes. Bom, e aí, Tom? Respondi. Respondeu minha pergunta sobre o shawl? Ah, respondi. Nossa, acabei de responder. Não, mas é fácil. O shawl ele é usado para situações de extrema, como é que se fala? Polidez, né? No sentido de será que, por exemplo, a gente pode dançar? Será que a gente pode dançar? Shall we dance, né? Ou então shall we meet? A gente pode fazer uma reunião? Ou então shall we talk? A gente pode conversar, mas num sentido mais formal. Tudo bem? Então é muito tranquilo. Não é tão usado porque é usado muito nessas situações mais formais, né? Vai pedir alguém para dançar, por exemplo, você vai falar shall we dance? Podemos dançar? Tudo bem, Tom? É bastante tranquilo. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Quanto tempo aproximadamente eu preciso para ter uma fluência no inglês? Bom, então o que acontece? Essa pergunta não tem muita resposta, não. Depende de você, né? Depende de você, entendeu? Você tem quanto tempo para você estudar por dia? Você tem quanto tempo para se dedicar? Porque quanto mais você se dedicar, mais rápido você vai aprender. A questão é que cada nível tem sua fluência. Existe uma fluência do básico. Vocês sabiam disso? Que todos os níveis têm fluência, né? Você é fluente no básico? Tem gente que termina o certificado, tem um certificado lá que fez o curso. Ah, eu sou intermediário, mas não tem fluência no intermediário. A fluência dela é no básico, mas ela tem só ela absorveu, vamos dizer assim, ela consumiu o intermediário, mas o que ela coloca para fora não é a fluência do intermediário, é a fluência do básico, né? Então, aí que tá, depende muito do quanto você se dedica. Tem pessoas que conseguem em 6 meses se comunicar. Tem uma aluna minha aqui, por exemplo, que ela fez 1 ano de curso, né? Então ela fez 2 livros e a partir do 13º mês ela não falava mais em português, 12 anos de idade, né? Então o que acontece? Ela tem tempo de estudar, de se dedicar e ela gosta, certo? Então o olho dela até brilha. Então isso é muito relativo. Alcançar a fluência é muito mais fácil você pensar assim: eu estou no básico, eu alcancei a fluência do básico, eu estou no pré-intermediário, eu alcancei a fluência do pré-intermediário. A sua meta é alcançar a fluência do seu nível, né? Se você alcança a fluência do básico, você está preparado para ir para o pré-intermediário, né?
Então, só para não confundir, falar inglês não é falar inglês apenas no nível avançado. E nem no nível universitário, no nível, como é que eu diria, fluente. Falar inglês também é falar no seu nível, no nível que você tá. Tá bom? Bom, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, porque assim, se eu tivesse uma fórmula mágica, eu falaria. Mas quando você percebe, você já está falando inglês. A questão é essa. Então é muito complexo. Essa minha aluna, por exemplo, não fala mais em português. Depois, são 12 meses de estudo, a menina não fala mais em português. Ela começou do zero. Mas qual que é a fórmula dela, né? Uma das coisas, assim, querendo ou não, vamos pensar racionalmente, é a dedicação, o tempo que você se dedica. Aí sim, mas agora saber a fluência em cada nível é para cada um, né? Beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu virar aqui, que tá tendo umas interferências aqui. Pera aí. Aqui. Acho que aqui vai ficar melhor. Então, gente, vamos lá. Eu recebi uma pergunta aqui interessante agora em nível histórico, né? Que é o Celso Guimarães mandou para mim. Lógico que ele mandou zoando, né? Que ele vive me zoando pelo WhatsApp. Mas não tem problema. Tudo o questionamento dele é muito louco. Ele fala assim: por que que eles não falam inglês? Acho que ele quis dizer os americanos, sei lá. Por que que eles não falam africano se tudo nasceu na África, né? Ou por que que a gente não fala africano se o mundo surgiu na África? Eu achei muito legal a pergunta dele, né? Muito bacana mesmo. Mas é porque, na verdade, eu gostaria de usar a pergunta dele, aproveitar a pergunta dele, para falar de algumas coisas legais, uns conceitos aqui. Por exemplo, o africano, né? Existe a língua africana, existe uma língua chamada africana. Africana. O que é? Essa língua é uma mistura de dialetos africanos com o alemão, porque no século XIX a Alemanha e alguns outros países europeus colonizaram a África, né? Então, por exemplo, existem países em que se fala africana. Por exemplo, na Argélia, na Costa do Marfim, no Senegal se fala francês e assim vai. Na África do Sul se fala inglês e assim por diante, né? Só que, obviamente, que houve a mistura com as línguas locais. Não gosto nem de falar dialeto, gosto de falar línguas locais. Não são dialetos, são idiomas, né? Então, por exemplo, se fala árabe no Egito, se fala árabe em vários países africanos, mas se fala inglês também, se fala alemão, se fala francês e assim por diante. Mas a questão é que a África é o continente que tem mais idiomas, né? São milhares de idiomas. Vocês acham que eu estou exagerando, né? Mas são milhares de idiomas. Por quê? Porque eu estou considerando idiomas todas aquelas manifestações linguísticas de um grupo específico. Então, aquelas tribos que vocês veem isoladas têm os idiomas deles. Não são dialetos, é o idioma deles. Vai falar para eles que eles falam dialeto, né? São idiomas. Então, é muito legal o questionamento dele, né? Não existe assim o idioma africano. Qual que é o idioma africano? Não sei, tem o Zulu, tem o Xhosa, né? Que é um idioma que você fala com os cliques, né? Então, eu falei agora Xhosa, eu não tô zoando, não é assim que se fala. Xhosa, Xhosa, né? Que é um idioma com cliques, tem Xhosa, tem esse som também, tem mais os outros dois que são bem difíceis de fazer, mas não existe um idioma africano. Na verdade, é o continente que tem mais idiomas, né? Mais ou menos aí uns 7.000 idiomas existem que os pesquisadores analisaram, né? Perceberam. Mais ou menos 7.000 idiomas. Por isso que essa besteira de que o português é a língua mais difícil do mundo, eu não concordo, nunca concordarei, porque não tem como você saber, simplesmente por isso. São mais de 7. Mais não, vai. 6.000 e alguma coisa idiomas no mundo, tá? Então, mas isso, mesmo que houvesse uma língua só em um continente, que é praticamente impossível,
O que vai acontecer é que tem um povo me zoando aqui em casa e tá difícil, meu. Mas enfim, gente, vamos lá. Mesmo que exista uma língua só na África, tem a questão histórica que a gente não pode ignorar. Entendeu? Então existe uma supremacia. Mas assim, ó, a gente tem que tomar cuidado porque o idioma mais falado no mundo é o chinês. É o chinês, porque um terço do mundo vive na China. Só por isso. Não é o inglês, galera. Certo? Então, a questão é que, por exemplo, por que a gente não fala Tupi-Guarani? É a questão histórica, então é bastante complexo. Por isso que eu gostei, achei muito louco assim a... Ok, gente, tô de volta aqui. Desculpa, deu um problema aqui no meu. A mulher do Google fica me ouvindo falar inglês, aí fica falando comigo, fica me respondendo, né? Tá bom? Bom, vamos para outra pergunta aqui. Outra pergunta é sobre o can, né? A Rocunha também perguntou aqui sobre o can. Então, o verbo can no inglês, ele primordialmente indica capacidade, né? Capacidade, possibilidade, né? E permissão. Então, por exemplo, can I take some water? Posso pegar água? Mas também eu posso usar o can para falar das minhas habilidades, por exemplo. I can play the guitar. I can sing. I can sew. Posso costurar, sei costurar. I can cook. Sei cozinhar. Então, muitas pessoas falam assim, mas não é know, o verbo know, que é saber, que significa saber, não can. Sim, você pode falar I know how to play the guitar. Eu sei como tocar guitarra. I know how to play the guitar. Mas não é obrigado, não é o mais usual. Você pode trocar tudo isso, know how to, por can. I can play the guitar. I can sew. I can cook. I can make sushi. Que agora acabei de ver que o Fujoka entrou aqui, o Ivan Fujoka, o Fujoka-san entrou aqui. Eu falei, I can make sushi. Eu sei fazer sushi. Tá bom? Então, gente, é muito tranquilo. Tá bom? Não tem segredo não. Espero que a Rô tenha captado aí a explicação, tá? Bom, que mais? Deixa eu olhar aqui rápido. Aqui tem uma questão, desculpa aí, gente. Aqui tem uma questão que é porque é difícil falar inglês. Foi a da Cláudia Carvalho, né? Ela falou, falar. Qual que é a sua grande dúvida, sua grande questão? Ela disse falar, só colocou isso, falar, né? Então, justamente vai ser o tema. Eu escolhi esse tema para ser a próxima live. Eu vou fazer uma live de 1 hora falando só sobre porque as pessoas não falam inglês. Então, mas eu vou falar aqui então rapidamente sobre isso, tá? E deixar o restante para a próxima live, que é na próxima semana, terça-feira, tá? Bom, em primeiro lugar, mais ou menos 5% apenas das pessoas, dos brasileiros, falam inglês, né? Considerado é, comuni que sabem se comunicar, né? Ou seja, se a pessoa estuda inglês, se esforça para fazer inglês, sabe, se comunicar em inglês, ela já é privilegiada, né? Então, infelizmente, isso é verdade. Tem uma coisa curiosa: o Brasil é o país que mais consome filmes legendados, né? É um dos países que mais consome filmes legendados. E a Alemanha, por exemplo, que 90% da população fala inglês, são países que consomem muito filme dublado, né? Então, por que isso acontece? Existe um misticismo em volta do inglês, em volta do americano, em volta dos Estados Unidos, que deixa a gente um pouco, assim, historicamente deixa a gente um pouco, uma certa baixa autoestima com relação ao idioma, né? Então, por que na Alemanha muita gente fala inglês, 90% da população, acho que 80% da população fala inglês, e 90% dos filmes é dublado, porque o alemão quer escutar a própria voz dele. Ele quer escutar a própria voz dele, a própria cultura, a forma como ele se expressa nos filmes, né? Aqui o brasileiro detesta
filme dublado, diz que gosta de ouvir a voz do americano, gosta de ouvir a voz, mas não fala inglês. Eu não entendo isso. Isso tem umas coisas curiosas que eu não sei o que acontece, né? Enfim, mas e aí o brasileiro não gosta de ouvir a dublagem, mas ele gosta de ouvir a voz original, mas não fala inglês. Então é uma coisa muito louca isso. Por exemplo, por que a gente não fala espanhol? A gente é cercado de países que falam espanhol. Nós não falamos espanhol, uma língua bem parecida com o português, a gente não fala. Então é muito mais questões do que respostas, né? Mas o fato é de que nós temos uma certa baixa autoestima intelectual também, né? Que a gente não tem. Eu escuto muito o que aqui, né? A gente não tem. Eu não tenho capacidade, eu não tenho dom, eu não tenho tempo. Eu fiz um vídeo hoje pro YouTube que vai sair daqui a um tempo, que é o seguinte: quando você fala assim, eu não tenho tempo de falar inglês, são 4 segundos ou 3 segundos. Eu não tenho tempo de estudar inglês. Ó, 3 segundos. Em 3 segundos eu posso falar I am Dudu Almeida, I'm 30 years old. Ó, falei 2 frases em inglês, né? E as pessoas dizem que não tem tempo. Então as pessoas não têm tempo, elas acham que não tem talento, elas dão muita desculpa, muita desculpa. Então isso já dificulta, não coloca como uma prioridade. Nos anos 90 não era tanto assim não, mas hoje eu vou dizer para vocês, tem gente que me procura para fazer inglês, para poder se encaixar no mundo profissional. É impressionante, né? Então tem essa questão cultural, tem alguma trava na gente, uma coisa que eu não sei o que acontece, que deixa a gente muito perfeccionista. Extremamente perfeccionista, né? Então se a pessoa ou ela fala three, ou ela não quer estudar mais, ou então ela fala, né, hot. Se ela falar hot, nossa, tá muito feio, eu vou parar por aqui, não, né? Então existe uma questão cultural, existe essa questão dessa trava que o brasileiro tem e impede da pessoa falar. Eu acho, né, que tem a ver com isso. Por exemplo, o alemão, esse povo eles estão um pouco se lixando para isso. Se eles falam errado, eles só falam, entendeu? Eles não ligam para os tropeços. E eles entendem o que eles estão fazendo, né? Por exemplo, aqui tem alunos meus que estão se descobrindo como autodidatas, descobrindo os próprios métodos de aprender. Eu acho isso muito louco, muito legal, porque a pessoa aprende mais rápido. Então falta isso também. Como eu aprendo, né? E o principal é não ter tempo de praticar, não ter espaço e tempo para praticar, né? Eu fico me imaginando, eu nunca entrei numa sala de aula para aprender inglês, mas eu não me imagino cercado de 10 pessoas numa sala de aula, que tempo que eu vou ter para eu me expressar? Só se o professor fizer 5 grupos de 2 pessoas, 5 duplas, e aí a gente fica falando o tempo todo. Se você não falar, você não fala. É muito lógico isso. Se você não falar, você não fala, né? Então, se você não tiver tempo para falar, você não vai falar nunca. É muito simples a equação. E se você não sabe como treinar sua fala sozinho, sem depender do seu professor, também não. Então o professor precisa te ensinar. Olha, repetição, tradução, monólogos, né? Ou então o monólogo, ou então entrevista comigo mesmo. Eu ensino várias técnicas. Aqui, ó, tô com três alunos aqui, meu. Aqui a Isabel, o Tom, que não me deixa mentir. Também eu ensino a pessoa como treinar a fala. Se você não tiver alguém que não te oriente a treinar sua fala, como é que você vai falar? Então tem isso. Outra coisa também, eu tô só resumindo, hein, gente? É a questão da exposição, né? Eu acho muito engraçado essa contradição. O brasileiro se expõe muito, é muito brincalhão, é muito comunicativo, mas ele tem medo de se expor é, com conhecimentos ligados à voz, né? Eu lembro da minha professora de canto que ela falava muito isso, que cantar pode se tornar uma tortura para algumas pessoas por causa da exposição. Você está se expondo. Por exemplo, quando a questão é fazer sons que não existem no seu idioma, então, que são coisas que você não tem referência. Então, tudo que você não tem referência, você se perde, né? Que o pior de todos, assim, no sentido que os alunos se sentem mais expostos, é o the e o th,
né? Que é essa língua entre os dentes, né? Então, a língua... O ato de colocar a língua no meio da boca é constrangedor, para quem não está acostumado. Assim como o francês, que eu ensino francês também. Eu estou falando só de inglês, né? Mas eu posso estender pro francês, né? De fazer u, né? U, né? U. Fazer, as pessoas já vêm com preconceito. Eu vou fazer biquinho para falar inglês. Eu vou ficar com essa frescura de colocar a língua entre os dentes. Eu falo tree mesmo e free, beleza. Eu até prefiro que a pessoa fale e não reclame. Fala free, one, two, three, one, two, three, que é um, dois, tree, que é árvore. Prefiro que a pessoa faça isso do que nem tente, né? Mas tem gente que não gosta de se expor. Então, o medo de se expor, o medo de falhar, isso é bastante complicado, né? Então, na verdade, tem todos esses elementos em volta da questão de por que falar é difícil, que devem ser analisados, né? Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se expressar em português. Não estou dizendo que a pessoa não fale português, mas ela tem uma trava já que é natural dela, né? Ela fala sim, não, eu vou, eu não vou, pois é, né? Fica difícil da pessoa, ela tem que sair do conforto dela, não tem jeito. Falar é desconfortável e ela tem que sair do desconforto dela para poder falar, tá bom? Eu acho que é tudo isso. Tem muito mais coisas. Depois eu vou na próxima live eu vou falar só sobre isso. E então eu vou dividir por temas aqui, porque cada pessoa tem um histórico. Tem pessoas que falam muito bem já, elas já falam bem, elas só fazem aula, por exemplo, comigo, para aprimorar em algum ponto específico. Então elas já falam bem. Então, às vezes a gente confunde falar o idioma com ser perfeito. Não é verdade isso, né? Não confere. Falar o idioma não é necessariamente falar igual o nativo, por exemplo, tá? Não é a mesma coisa, tá, gente? Então isso é preciso ter isso em mente. O que eu acho é que as pessoas em geral não aprendem inglês, não é por causa do idioma, é por causa desses conceitos que estão na mente delas. É o que a gente chama de mindset, né? Que é a sua visão do mundo, a sua estrutura mental. Ela impede da pessoa falar. Ela impede da pessoa falar, né? Então atrapalha sim. E a pessoa não tem noção disso, né? Por exemplo, pessoas que falam muito I'm sorry quando erram, pessoas que falam, você perguntou isso, foi isso que você perguntou, Dudu? Foi isso que você perguntou? Sendo que a pessoa já entendeu, ela entendeu, só que ela precisa da minha confirmação para saber se eu perguntei. Então isso já é aquele medo de errar, aquela autocobrança que nós temos absurda. O brasileiro é extremamente é, perfeccionista quando o assunto é idioma, é impressionante. O perfeccionismo ele tem travado as pessoas. Eu vi um vídeo ontem, eu acho, do Érico Rocha falando que nós temos que abraçar nossas imperfeições, né? Nós temos que tem muita gente que fica zoando com o povo, tipo assim, fica zoando com o Romário, né? Ou com o vocalista do Raça Negra, que eles falam com a língua presa, falando, né? Você sabe, só de pensar que nós dois, né? Então, é engraçado porque isso, para eles, virou uma marca deles, né? E se eles falarem one, two, three, eles vão falar direitinho. Então, o que parece defeito, motivo de zoação neles, é o que muita gente precisa fazer, que é pôr a língua para fora. Olha que louco isso. Então tem essa questão também. Tudo bem, gente? Mas terça-feira que vem eu vou fazer uma masterclass aqui falando só sobre por que as pessoas não falam. Então, de repente, você tem alguém que você conheça que está travado, que não consegue falar, que não consegue evoluir, que não consegue sair dali. Eu garanto que 90% do problema é a condição mental, assim, é o mapa mental que a pessoa tem na cabeça. Ela criou a ideia de que ela não consegue, aí você cria condições para provocar aquilo. É mais ou menos assim. Olha, eu não tenho talento, viu, Dudu? Então, se eu errar, você, por favor, não liga. Aí a pessoa vai,
Então ela já vai com aquele, se eu errar, eu já falei que eu não sou boa mesmo, então deixa quieto. Não, a pessoa, ela cria esse ciclo. Aí quando ela erra, ela alimenta essa ideia dela mesma. Olha, eu não disse que eu não era boa, que eu não tinha talento. Gente, por favor, né? Eu ou qualquer pessoa que for aprender uma nova habilidade, que seja complexa como um idioma, vai tropeçar sim, né? Vai cair, vai ter que sacudir a poeira e continuar. O professor não está ali para te esmagar se você errar, não pode. E eu não posso ficar corrigindo as pessoas toda hora também. Tem que deixar elas se comunicarem, porque nem o estrangeiro faz isso. O estrangeiro não fica. É mais fácil o estrangeiro olhar para o que você fez de bom do que os seus erros, entendeu? Esse negócio que vão me condenar, me matar, me esmagar se eu não falar perfeitamente, isso aí é da nossa cabeça, tá bom? Então, acho que tem a ver muito com isso, né? Bom, acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma questão? Nossa, interessante. Tanto a Isa quanto o Mister Magela perguntaram do Shaw, né? Acho que eu consegui responder os dois, não foi? É isso aí. Manda ver aí. Isso aí. Achei que era muito parecido com Must. Ah, você tá falando do Shaw, né? Parecido. O Must ele tá muito ligado a necessidades, né? O must significa have to have, né? Ter que, né? Desculpa, have to have não, have to, né? Ter que fazer alguma coisa, né? Então you must be over 18 for driving in Brazil. Você tem que ter mais, you must have. Você tem que ter mais acima de 18 para dirigir no Brasil, né? Eu ia deixar expor mais as palavras de conexões, exemplo, com, tem e mas, como que, de, da, etc. Pois vejo que aprendemos com os exercícios, mas não vejo muito algo específico voltado para isso. Posso estar falando besteira também, mas essa é a minha percepção. Não é besteira não, viu, Tom? Você está falando das preposições, né? É isso aí. Não, você está. Na verdade, o que acontece depende muito da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que sentem a necessidade de saber as conexões direitinho, né? Eu uso, por exemplo, a técnica do negativo positivo, né? Então, por exemplo, eu pergunto para você: Are you Brazilian? E você fala: No, I'm not. I'm not Brazilian, but I love Brazil. Né? Então, but. Ou então, do you live alone? No, I don't. I live with my parents. Então aí tem o with, que é o com, né? E assim vai. Então, existem várias formas de você estudar. O que eu acho aqui falta, na verdade, é isso que você está fazendo, por exemplo. Você acha isso importante, então você apresenta isso para o professor e ele trabalha em cima disso. Eu acho isso o máximo. Não, para que ter professor particular, né? Aí é que tá, o que eu acho que é um barato das aulas particulares é justamente essa troca com o professor. Fala, Dudu, eu preciso disso. Você poderia fazer tal coisa por mim? Ou você poderia explicar dessa forma? Tem uma outra aluna minha que ela estuda há muito tempo já. Mas ela falou, olha, eu não sabia que o at, a diferença entre o at e o do on, no in, eu não sabia, ninguém nunca me explicou. Né? Mas a gente, é complicado, a gente tá numa transição de, olha, eu vou usar o inglês, eu só quero usar o inglês, eu não quero saber para que serve isso, e tem uma parte das pessoas que precisam saber exatamente o que estão falando. E eu acho que isso é uma das técnicas, entendeu? Acho que você apresentar palavra por palavra, essa palavra é with, of, for, in, into, on, e assim vai, acho que é válido também, né? Então eu acho que a possibilidade de você falar com o seu professor Dudu, isso aqui nunca ninguém me falou de onde vem, isso aqui eu não sei para que serve. Tá, é para isso que serve, né?
É que existe muito marketing em volta do inglês por aí, falando assim, não, você não precisa de gramática, você não precisa disso, você não fale usando aquilo, isso aqui já era, isso aqui não sei o que. Acho que não, acho que é importante explorar o que as pessoas estão precisando, entendeu, Tom? Então é assim. Tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que não gostam de tudo tão explicado, tem pessoas que já querem falar, já chega e já fala. Eu lembro de uma pessoa que falou pra mim, você não vai ficar falando de verbo to be, né? Então eu tenho que às vezes encontrar o equilíbrio, né? Tudo que eu vou falar em inglês basicamente tem que ter o verbo to be. Eu tenho que convencer a pessoa primeiro de que tem que entender o que ela quis dizer com isso. Você não quer que eu fale do verbo to be, você não quer que eu ensine, então você já domina. Ou você não acha importante o verbo to be, né? Mas nesse caso, você não está viajando, não. Eu acho legal chegar e falar, professor, Dudu, cara, nunca ninguém me explica. Porque também não tem como o professor saber de toda a bagagem da pessoa, né? Por isso que eu acho o máximo aulas particulares, né? Puxando a sardinha para mim, né? Mas aqui meus alunos estão aqui, não me deixam mentir que a pegada é diferente. Tá certo? Isso aí. Obrigado, Tom, pelo seu comentário, querido. Valeu, tá? Isso aí. Eu falo isso, Dudu. Ficamos com medo de errar e não nos arriscamos. Vejo muita gente onde eu trabalho que se vira, erra pra caramba, mas fala devido à posição deles. Sim, exatamente, né? Lembre-se que o inglês ele é um instrumento de comunicação, como qualquer outro idioma, mas ele se tornou um instrumento profissional, né? O Érico Rocha, por exemplo, vou usar o outro exemplo dele, porque eu faço um curso dele. Ele diz que ele tem dislexia, então ele foi trabalhar na Inglaterra e os chefes dele começaram a perceber que ele tinha dislexia. Ele não tem, ele realmente, mas é uma questão neurológica, é uma questão que ele não tem realmente aptidão para idiomas, nem no português mesmo, ele tem muita dificuldade de escrever, por exemplo. E ele falou que. Eu falei, então eu vou apresentar resultados para ele. A partir do momento que ele apresentou resultados, ele. O inglês dele, meia boca, ficou relevante, vamos colocar assim, né? No caso, no Brasil, por exemplo, eu tinha um aluno aqui, o Gilberto, ele estudou comigo 3 anos. E qual que era o diferencial dele? Ele também não tinha tanto tempo para estudar, mas ele fazia 3 vezes por semana aqui comigo. E ele falou que a diferença, por exemplo, dele, uma vez o chefe dele elogiou o que ele fez, ele recebeu uns estrangeiros na empresa e ofereceu um café para eles, né? Então, pô, ele falou assim, poxa, o outro cara que tá aqui, né, que seria a função dele, que fala inglês bem, mas ele não teve essa atitude de oferecer um café, entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Então, às vezes, o que acontece? A gente precisa encarar o inglês como um instrumento de trabalho, como uma ferramenta de trabalho, né? Então, é mais uma ferramenta de trabalho para você se inserir no mundo. Então, você tem que usar essa ferramenta até você ficar bom, até você utilizar para o que você precisa, né? Tá certo? Então, sim, sobre o Shaw, porque eu vejo em documentos que citam como as coisas devem ser feitas. Ah, que legal. Depois me mostra como que aparecem esses documentos, Isa, que eu fiquei curioso, tá? Para eu. Certo. Tipo o Shaw. Mas não faz sentido, porque quando você usa o Shaw como polidez, basicamente você não vai receber um não, né? Shall we dance? Tipo assim, vamos dançar ou não vamos? Então, tipo, você deve dançar comigo, é mais ou menos isso. Mas eu fiquei curioso, depois você me mostra um trecho desses documentos, tá? Acredito que essas palavras você percebe na conversação, mas é interessante o professor entender que o aluno acredita ser necessário. Exatamente, Rita, exatamente, falou tudo. A estrutura do verbo to be é importante, sim, sim, é muito importante. E a questão de você entender o seu estudante, o seu aluno, para você ajudá-lo a desenvolver, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, não adianta. Tem pessoas que, por exemplo,
tem um aluno que não gosta do livro, não gosta da apostila, né? Não tem paciência. Então, enfim, eu tenho que entender, tenho que tentar adaptar, né? Assim, é muito complexo. Ser professor particular é muito complexo. É por isso que eu resolvi ter a minha própria escola, porque a formação, a sua formação é muito melhor. Você sai muito melhor como professor e tal, e você consegue fazer as pessoas desenvolverem de verdade, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Ah, isso aí. Faltam 10 minutos, galera. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu colocar aqui para carregar. Meu carregador tá me dando uma pegadinha aqui em mim. Pera aí. Opa, pera aí. Aí, pronto. O que mais, galera? Podem mandar aí mais perguntas. Ó, o Jair aqui, valeu. Meu amigo Jair. É isso aí. Que mais que tá aqui? Giovanni participou, Priscila, obrigado. Cauê, obrigado. Ivan entrou rapidinho, já foi. É isso aí. Vou reformular a pergunta. Até aproximadamente 10 minutos por dia para me dedicar aos estudos. Com esse mínimo tempo de dedicação por dia, você acha que em quanto tempo eu consigo chegar no nível avançado? É engraçado isso, né? Igual o vídeo que eu fiz do quando você reclama eu não tenho tempo de estudar, você gasta mais ou menos 3 segundos para falar 6 palavras, certo? Eu não tenho tempo de estudar. São 3 segundos que você fala 6 palavras. Se você aprender a falar 6 palavras por dia em inglês e ir acumulando, por exemplo, no primeiro dia você fala assim: Hello, I'm Dudu Almeida. Beleza? Vamos pegar a pergunta da Rô aqui. Hello, my name is Rô Sotero. Né? Pronto. Em vez de você falar eu não tenho tempo de estudar, fica falando essa frase horrível, usa no lugar dessa frase, dessa desculpinha esfarrapada, uma frase em inglês. Em inglês. Você vai gastar 6 minutos. 3 segundos. No dia seguinte, gasta mais 3 segundos e fala I'm 30 years old. Que eu acho que a Rô deve ter uns 30 anos. I'm 30 years old. Então, ó, Hello, I'm Rô Sotero. I'm 30 years old. Pronto, aí gastei nem 6 segundos. Se você aprender uma frase por dia, em 20 dias você fala 1 minuto sem parar em inglês, sacou? Eu tô sendo muito lógico, tô sendo muito chato. Porque assim, gente, eu dou aula há 17 anos, então eu ouço desculpas há 17 anos, então eu consigo derrubar qualquer desculpa. Então, se você, por exemplo, decorar, gastar 3 segundos por dia, no final de 20 dias você vai falar inglês por 1 minuto. 3 vezes 20, 60 segundos, né? Ou não. Olha, acreditem, eu já recebi pessoas aqui formadas, que já estudaram 3, 4 anos, não conseguem falar durante 1 minuto, né? Então, pior que eu não tô zoando não, viu, Rô? Não sei se você ainda... Não, ela tá ainda vendo a minha live aqui. Mas, acredite, você parou para pensar nisso? Que se você decorar 20 frases em inglês, falando só sobre você, ou você vai me dizer que não dá? Vamos tentar? Deixa eu pedir para minha assistente. Marca aí 1 minuto para mim. Você consegue marcar? Ou você só faz assim? Só faz assim aí. Pode começar? Então vamos lá. Hello, I'm Dudu Almeida. I'm 30 years old. I'm from Brazil. I am a teacher. I am a singer. I speak French, English, Portuguese, a little Russian, and a little German. I like blue. I don't like brown. I have a son. His name is João Pedro. He is 13 years old. I live with my mother and with my father. I work
every day, but I don't work on Sundays. I get up at 5, I meditate, I write some sentences for my day, I go running, I run for 1 hour, Acabou? Deu 1 minuto? Enfim. Sei lá, eu falei menos de 20 frases aqui. Eu falei bem devagar para vocês entenderem, para tentar fazer uma frase a cada 3 segundos, mas é difícil eu ficar calculando aqui, vai vindo na minha cabeça. Então, você não consegue falar, veja bem, se você conseguir fazer isso, né, em 20 dias você fala durante 1 minuto. E aí em 40 dias você fala 2 minutos e assim vai. Mas eu tô sendo radicalzão, assim, para acabar com essa desculpa que não existe tempo para você estudar. Né? Gente, você vai no banheiro, é igual uma pessoa fez um TikTok uma vez aí falando que o pessoal leva o celular pro banheiro e não consegue nem fazer as coisas se não tiver com o celular na mão. Né? Pô, meu, você vai no banheiro, o pessoal fica no banheiro olhando o celular, come olhando o celular. Né? Por que, que você não pega uma frase por dia e grava no celular? Hello, I'm Dudu Almeida. Aí no outro dia, Hello, I'm Dudu Almeida, I'm 30 years old. Aí no terceiro dia, Hello, I'm Dudu Almeida, I'm 30 years old, I'm from Brazil. Hello, I'm Dudu Almeida, I'm 30 years old, I'm from Brazil. I speak French, a little German, and a little Russian. Daqui a pouco você está falando. Agora, conforme você for fazendo isso, vai chegar um momento que vai ser insuportável para você aprender uma frase só. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Até um dia que você perceba que você realmente tem tempo. E a questão não é ter tempo, é como você utiliza o pouco tempo que você tem, né? Por exemplo, na hora do almoço você faz sempre as mesmas coisas, não é possível que você não decore o nome das comidas que você coma, as frases que você mais diz, enfim. Então eu acho que é possível sim, é só você saber usar o tempo, que é um recurso limitado e é o mais precioso que nós temos, né? Tá bom, gente? Espero que eu tenha conseguido responder. Né? Agora, estudando 10 minutos por dia, tava errado? Ah, é? Pois é. Não, eu sou 38, tá? Não sei o que eu falei. Eu vejo mais como ferramentas para o aluno desenvolver suas frases por si, sem um sistema robótico tão odiado. Legal, exatamente. Isso mesmo. É isso aí. Eu falei 30? É 30. Não, 30 é a Rô, tá? Não sou eu, não. Eu tenho 38. I am 38. E assim vai. Então eu tentei simular aqui uma pessoa que não tem estrutura, não tá iniciante ou ainda não manja muito, tentando fazer essas 20 frases. E vocês viram que rola assim, é possível. Parece que ninguém pensou nisso antes, né? Eu acho, mas é possível. Tá? E que mais aqui? Acho que é isso, né, gente? Então é possível sim, mas aí com o tempo você vai ter que falar coisas mais complexas. É assim, ó. Tem pessoas que existe aquela coisa que para você dominar um assunto 100% você precisa de 10 mil horas, né? Que são como se fosse 4 horas por dia, todos os dias durante 10 anos. Aí você alcançaria as 10 mil horas, né? Pode ser que no inglês seja também, eu não sei. A questão é que é a frequência. É a frequência. A questão é você manter fazendo sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários e não ficar pensando no futuro. Você tem que curtir o processo, né? É uma coisa também que é relevante. Eu curti o processo. Você imagina uma pessoa, tenta fazer isso na sua vida, fazer com qualquer coisa. Por exemplo, tenta fazer. Se você já fala inglês, tipo assim, tipo a Bel. A Bel fala inglês bem pra caramba, né? A Rô já tem uma boa noção, enfim. Tenta fazer isso com outros idiomas. Quem está no início, quem está no começo, fazer o próprio inglês. Pegar uma frase por dia e colecionando frases. Eu acho que é uma possibilidade bem bacana, né? Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Obrigado pela participação. Por favor, entrem no meu canal lá no YouTube, que é o Get Over Idiomas. Tá bom? Get Over Idiomas. Depois que acabar aqui a live, eu vou colocar o link para vocês
e vou deixar o link lá no meu WhatsApp. Como todos vocês têm o meu WhatsApp, vou deixar lá o link do canal para vocês curtirem. Já tem muitos vídeos lá. Tem muitos vídeos antigos que eu tô muito diferente, tá? Engraçado até. Mas todos os conteúdos são todos bons. Isso aí eu garanto, tá? Por mais que eu esteja. Em alguns eu tô gordo, outros tô com barba, enfim. Mais velho, enfim. Né? Mas não importa, o conteúdo é muito legal e vai ter mais. Ano que vem vai ter muita coisa legal pra gente expandir o trabalho, né? Obrigado aí, Tom, obrigado Isa, obrigado Rô, todos que participaram. E compartilhem essa live aí com aquelas pessoas que desanimaram com o inglês ou precisam de um ânimo, acreditam em muitas bobagens que falam por aí. E comentem também, beleza? Curtam aí, comentem, curtam os comentários, comentem aí os comentários dos colegas também, tá bom? Fiquem muito bem, excelente ano novo para vocês e terça-feira a gente vai ter uma outra live e na sexta-feira no primeiro dia do ano, já vai ter um vídeo novo no YouTube, tá certo? Tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigado, gente, valeu, espero que tenha sido útil, que tenha mudado alguma coisa, alguma chave aí, me fale se realmente valeu a pena e tamo junto. Bye bye, see you, my friends, tchau.